Do livro Histórias para Aquecer o Coração das Mães, uma doce lição. O coração da mãe é a sala de aula de uma criança. Meu pai adorava abelhas. Quando uma abelha selvagem chegava zumbindo, ele parava o que estivesse fazendo para esperar a abelha fartar-se de néctar. Assim que estava satisfeita, ela levantava o voo, precisa como uma flecha, em direção à sua colmeia no bosque. Papai então partia em seu encalço. Mesmo que a perdesse de vista, sabia mais ou menos onde ela terminaria, já que as abelhas traçam uma reta quando se encaminham para casa. Quando papai encontrava uma árvore oca com um enxame de abelhas dentro, visitava o proprietário das terras e pedia-lhe permissão para cortar a árvore. Sempre dava ao proprietário todo o mel em troca das abelhas. Foi assim que construiu um imenso apiário, que por fim passou a ser a maior fonte de renda de nossa família. Uma colmeia podia morrer de fome durante o inverno se a sua provisão de mel não durasse até as plantas florescerem. É rotina o apicultor ajudar suas abelhas nos meses de frio, alimentando-as com um xarope feito de água e açúcar. Durante a Primeira Guerra Mundial, nosso país passou por uma seríssima escassez de açúcar. O governo passou a racionalizá-lo, além de diversos outros produtos. Isso criou uma imensa procura por mel como substituto. Devido à necessidade de fornecer mel para a população, os apicultores recebiam uma ração sobressalente de açúcar, para manter suas abelhas vivas durante o inverno. Guardávamos a porção que nos cabia num barril na cozinha externa, que usávamos no verão. Nós, as crianças, sabíamos que era estritamente para a alimentação das abelhas. Devido ao racionamento sofrido pelo país durante a Primeira Guerra Mundial, era muitas vezes difícil para as mães prepararem refeições apetitosas para suas famílias. Era especialmente difícil quando havia algum convidado. Fomos avisados que nossos parentes favoritos, que viviam a muitos quilômetros de distância, viriam nos visitar no dia seguinte. Ficamos muito animados. Mamãe começou a planejar o jantar que faria por ocasião da visita. Melancólica, declarou: "Como eu gostaria de fazer um bolo." Ela sentia imenso orgulho dos bolos que preparava. No entanto, como a pequena ração de açúcar destinada à nossa família já fora consumida, ficava impossível fazer o tal bolo. É claro que nós, as crianças, queríamos o bolo tanto quanto ela. Imploramos para que pegasse o açúcar da ração das abelhas para prepará-lo. Nosso argumento era que o governo jamais saberia. Finalmente ela cedeu. Foi até lá fora, até o barril de açúcar da cozinha externa, e usou para fazer sua deliciosa receita de bolo amarelo. Foi preciso grande habilidade para assar o bolo perfeito num forno a lenha, mas mamãe conseguiu. Quando terminou de decorá-lo com uma cobertura especial de merengue, ficamos extremamente orgulhosos de servi-lo para as visitas. Pouco depois chegou o dia da nossa família receber a ração mensal de açúcar. Papai foi até a mercearia comprá-lo. O vendedor colocou-o num minúsculo saquinho marrom e amarrou com cuidado. Quando chegou em casa, papai o colocou sobre a mesa. Mamãe olhou brevemente para o pacotinho. Então pegou o mesmo medidor que usara para o açúcar do bolo, enquanto nós, crianças, a olhávamos estupefatos. Ela mediu exatamente a quantidade que usara. Então, solenes, a seguimos até o barril de açúcar das abelhas, onde ela o despejou. O que restou de açúcar no fundo do pequeno saco era pouco para uma família de 7, mas teria de ser suficiente para durar um mês. A ideia foi um banho de sobriedade para uma criança tão pequena e apaixonada por doces. Minha mãe não fez o menor discurso sobre o acontecido, a menor fanfarra. Não pregou sobre honestidade.
Para ela, aquele fora um ato natural, de acordo com a integridade com a qual meu pai e ela viveram as suas vidas. Hoje tenho 92 anos. Há muito não sou mais aquela criancinha que olhava por cima da mesa da cozinha da mãe, na pontinha dos pés. Muitas coisas mudaram na minha vida. Ainda faço bolos quando tenho visitas, mas hoje uso multimisturas prontas porque não aguento mais ficar em pé tanto tempo. Também não preciso mais usar o fogão a lenha e certamente não há a menor escassez de açúcar em nosso país. Mas algumas coisas não mudam e assim já contei a história sobre a honestidade incondicional de minha mãe inúmeras vezes para meus filhos, meus netos e até mesmo para os meus bisnetos. Mamãe era uma daquelas abelhas que meu pai adorava seguir. Era fácil contar que sempre tomaria o caminho mais honesto nessa vida, uma linha reta, precisa como uma flecha. Foi por isso que moldou sem alardes a consciência de 4 gerações de uma mesma família. O exemplo arrasta.